A Arquidiocese de Porto Alegre dá continuidade às entrevistas com os diáconos que serão ordenados sacerdotes neste ano de 2022. Está conosco aqui na Cúria Metropolitana o diácono Charles Kermalnar. E a primeira pergunta, diácono, é bastante simples. Por que ser padre? Ser padre é um grande compromisso, sem dúvida nenhuma, mas quando eu penso por que ser padre, a resposta reside sobre Deus, né? Deus é o autor da nossa vocação, é Deus que vai se mostrando na nossa vida, vai nos chamando, vai nos preparando, vai nos modelando. E certamente Deus é a causa dessa vocação. E ser padre é uma correspondência a um amor que eu recebi de graça, recebi através da comunidade cristã, recebi através do testemunho de muitos amigos, de gente que fui conhecendo ao longo do tempo. Ser padre é, por isso, uma correspondência, né? De graça recebeste, de graça também deveis dar. Eu sempre penso naquela frase, naquele encontro de São João Maria Vianney, quando estava chegando na cidade de Arnes, que de- perguntando para o menino onde ficava a localidade, o menino disse que ficava ali perto. E nosso padroeiro Vianney, ele disse assim, né? Você me mostrou o caminho para Ars, eu mostraria o caminho do céu. É uma responsabilidade muito grande mostrar o caminho do céu para as pessoas. Isso é ser padre, mostrar o caminho do céu. Tem especialistas sobre tudo no mundo, mas para mostrar o caminho do céu, aí estão os sacerdotes, presbíteros, aqueles que, com a sua vida, fazem com que o seu ministério também seja testemunho da presença de Cristo entre nós. Cada vocação, cada chamado, ele é único. Eu gostaria, diácono, que você nos contasse quais foram as pessoas importantes na sua caminhada dentro da igreja, de conversão, seja um familiar, um leigo, um sacerdote, um religioso. Na minha infância, um padre palotino, eu sou do Mato Grosso do Sul. Então, lá, boa parte das cidades são atendidas pelos padres palotinos. E perto da minha cidade havia um padre chamado Roberto Fulco do Nascimento, já falecido. O povo o aclama até como um santo, assim. Muita gente reza pedindo a sua intercessão. E eu conheci aquele padre, eu tinha uns 5 anos. Meu pai e minha mãe, nós íamos muito ao santuário que ele fundou, o Santuário de Santa Teresinha. E eu imagino um menino de 5, 6 anos olhando um padre receber as pessoas desesperadas, né? Pedindo para que ele pudesse rezar, para que uma cirurgia fosse bem, pedindo para que pudesse rezar por alguma intenção. Ele rezava com a pessoa, abençoava a pessoa e dizia assim: Olha, vai dar certo, né? E dali um pouco você vê aquela mesma pessoa chegar, voltar dizendo assim: Olha, padre, obrigado pela tua oração, as coisas se encaminharam bem, né? Minha família fez isso. Então, para mim, assim, o primeiro padre que me tocou a minha vida foi o padre Roberto. Me lembro com muita alegria do testemunho dele, né? Acho que até hoje foi a maior perda que eu tive, assim, de uma pessoa que faleceu, de tanto que eu admirava ele, né? E, claro, teve padres palotinos ali na cidade, tem um falecido também, o padre Aquiles, aqueles padres antigos, assim, que não precisava de microfone para falar na igreja, tá? A alegria dele, a força dele. E aqui no Rio Grande do Sul eu tive, graças a Deus, presença, companhia, a possibilidade de ver tantos testemunhos bonitos de sacerdócio. Me recordo aqui do Padre Miguel Faleiro, que era o pároco da minha paróquia quando eu cheguei, Padre Vanderlei, que depois assumiu o Santuário São Cristóvão, mas tantos padres diocesanos, sabe, aqui da nossa arquidiocese, Padre Adilson Kunzler, tantos padres que colaboraram na evangelização das pessoas, na formação das pessoas, né? Tanta gente tantos padres que eu fui conhecendo, assim, cada um deles fez com que eu me perguntasse, né? Eu acho que vale a pena ser padre. Tem também os seminaristas que passaram ali pela paróquia, eu lembro o Padre Cauê, o Padre Juliano, que era um seminarista de ano pastoral lá. Quando uma pessoa é vocacionada, eu acho que ela olha para qualquer padre e pensa assim: meu Deus, eu vou ver se aquele testemunho ali tem algo que toca a minha vida, né? E foi com esse olhar também que eu fui observando os padres de Porto Alegre e fui pensando na minha vocação.
Eu gostaria também que você nos contasse um pouco das suas primeiras lembranças dentro da igreja, na catequese, na crisma. Como é que foi esse tempo? Então, como eu vim com 16 anos aqui para o Rio Grande do Sul, a minha iniciação cristã eu realizei lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Sul, minha cidade natal, do Mato Grosso do Sul. E naquele período em que eu estava na catequese, o que me impactou muito, o que foi muito forte para mim, foi que esse período foi concomitante ao mandato, digamos, ao período em que o pai estava lá na Comissão de Assuntos Econômicos da paróquia e a minha mãe coordenava o círculo bíblico no bairro, né? Então, eu estava muito envolvido, tanto com o círculo bíblico, mesmo como criança, quanto com a visita que o pai e o padre faziam nas comunidades, nas casas, né? Também no trabalho de organização da igreja. Então, eu tive uma experiência muito forte, na comunidade lá, vendo o que o meu pai e a minha mãe trabalhavam, faziam pela comunidade. Na catequese, foi sobretudo nos últimos anos. Lá são 6 anos de catequese, né? E já tinham sido 8. Minha irmã fez 8 anos, né? E não tinha grupo de jovens, não tinha coroinhas na minha época. Então foi ali pela crisma que de fato eu comecei a tomar gosto pela catequese, assim. Acho que porque fui entendendo, fui vendo também o acompanhamento que o pai fazia com os padres, com as irmãs ali. Então, nesse período da iniciação cristã, posso resumir assim. Um momento importante nesta caminhada é o ingresso no seminário. Como é que foi essa tomada de decisão para você? O primeiro seminário de todo padre é a família. É ali que nós recebemos a semente da fé. Seminário é sementeira, né? E de fato eu cresci num ambiente com muita fé, com muita devoção, assim. E aqui no Rio Grande do Sul, eu estava trabalhando como assessor parlamentar, numa federação patronal, devido a um curso também que eu tinha feito de graduação, que era ciência política. E eu me questionei muito sobre entrar no seminário. Tive muita luta interior, assim, muito discernimento. Foi muito difícil porque eu pensava mais no trabalho que o meu pai e a minha mãe fizeram, de fato, para me manter aqui, para me possibilitar o estudo, do que propriamente assim no risco que ocorreria se eu entrasse no seminário. Então, foi um período muito difícil. No entanto, fui fazendo os kairós, o ano de 2013, fui sendo acompanhado pelo padre Vanderlei, que era nosso pároco na época, o padre Miguel, tantos outros padres. Naquele período eu já conheci o que era a tal da direção espiritual, né? E ali fui também tomando esse discernimento. Na volta da jornada do Rio de 2013, participei da jornada como voluntário, foi muito forte a experiência lá. Tanto que, participando de uma vigília, um religioso lá de TZ, eu perguntei para ele assim, como é que o senhor decidiu a sua vocação? Ele olhou para mim e disse assim, Charles, a tua vocação só vai entender quando der o passo. E aí eu voltei determinado então a conversar com os meus superiores na empresa que eu trabalhava e então ingressei no seminário. E foi para mim assim, desde o início, um sinal da providência essa entrada no seminário, porque como eu não tenho família aqui no Rio Grande do Sul, eu passei a residir na paróquia antes de entrar no seminário. E, e ali, vivendo com o padre, vivendo com os seminaristas que estavam por ali, eu fui já tendo uma vivência do que era a paróquia por dentro. Quando eu cheguei no seminário, eu cheguei assim, bem determinado a seguir essa caminhada, né? E o seminário é uma experiência muito profunda e um tempo muito oportuno para a nossa formação pessoal e comunitária também. Então, eu tenho gratidão ao tempo de seminário porque foi ali naquele tempo, um tempo de amadurecimento que agora prossegue, que eu pude contemplar realmente, aprofundar as raízes nessa escolha, nessa decisão. Então, sou muito grato aos formadores, aos colegas naquele tempo ali. E como foi a resposta dos seus amigos mais próximos à sua decisão de quando você contou para eles que queria ser padre? Os meus amigos aqui em Canoas eram jovens que também estavam ali no CLJ, jovens que também buscavam essa mesma decisão de ser fiel a Deus na sua vocação específica.
encontrando seu estado de vida, eles também queriam isso. E a gente partilhava, a gente rezava, eu partilhava muito para eles, né? Um dos amigos que eu tenho, assim, que é o seminarista Rodrigo Rubi, tá na etapa do ano pastoral, ele entrou no seminário comigo, né? Outro casal muito próximo se casou nos anos seguintes ali, então foi um período que uma geração ali do CLJ, da São Cristóvão, estava muito empenhada em querer fazer a vontade de Deus. E todos eles ficaram muito felizes, apoiaram, né? Apoiam até hoje. Então eu tenho muita gratidão assim tanto a esses amigos quanto à comunidade ali, porque a minha casa se tornou a paróquia, né? Então sempre tive muito apoio ali da comunidade. E você tem alguma devoção especial? Você gosta de algum santo da igreja, assim, que tem estudado mais profundamente, que marcou, assim, a sua trajetória, a sua caminhada? Acho que sempre Santa Teresinha do Menino Jesus sempre foi muito presente na minha vida, lá desde a infância, né? Vendo o Padre Roberto, a mãe, o pai lá no Santuário de Santa Teresinha. E depois eu descobri São Felipe Neri, por um momento assim. Eu me lembro que em 2012 eu pude ir a Roma passar a Semana Santa lá e visitei o Padre Miguel Faleiro. E ele falou assim: vamos à missa hoje de noite naquela igreja. E ele pegou lá um santinho do balcão da igreja e me deu. Era o de São Felipe Neri. Passou um tempo, eu não dei bola para aquele santinho. Fui procurar filmes, né? Quem está em discernimento vocacional assiste tudo quanto é filme de santo, né? E eu fui descobrir o filme de São Felipe Neri. E ali comecei a ler sobre ele. E eu penso que um homem como ele, um santo como ele, que confiou a sua vida à vontade de Deus, não importando o que as pessoas diziam sobre ele, levava isso com muito bom humor, sempre foi uma inspiração muito grande. Então, dois santos, Santa Teresinha do Menino Jesus e São Felipe Neri. Quero fazer um convite para toda a Arquidiocese de Porto Alegre, os padres, diáconos, religiosos, seminaristas, leigos de todas as comunidades. É uma festa da Igreja, uma verdadeira graça, não só na vida de quem é ordenado, mas na vida da Arquidiocese, né? Que nós rezamos tanto para que a Messe do Senhor tenha mais trabalhadores e agora assumir esse ministério, ser ordenado, é uma grande alegria. Por isso eu conto com a tua presença no dia 10 de junho, sexta-feira, às 20 horas, no Santuário São Cristóvão, na Rua Tupi 228, bairro Igara, em Canoas, serei ordenado padre. E no dia 12 de junho, domingo, às 10 da manhã, a minha primeira missa também no Santuário São Cristóvão. Vai ser uma alegria poder receber vocês. Meu lema de ordenação é: em tuas mãos, Senhor, como barro nas mãos do oleiro. E eu conto com a tua prece, conto com a tua ajuda, conto com a tua oração, para continuar nas mãos de Deus, fazendo a vontade dele, sendo moldado segundo o seu infinito amor. Deus Nosso Senhor abençoe por intercessão da nossa padroeira Mãe de Deus. Muito bem, queremos agradecer então a disponibilidade do diácono Charles Kermalnar para estar aqui conosco na Cúria Metropolitana, conversando conosco, partilhando a sua trajetória e a sua caminhada. Convidamos a você para seguir a Arquidiocese de Porto Alegre nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, YouTube, Spotify, também no nosso site arquipoa.com. Até o nosso próximo encontro.